Olá, seja bem-vindo. Terça-feira, 27 de abril. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas e 2 minutos da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados, até o momento, 16.641 casos de Covid-19. Desse total, 15.822 pessoas já se recuperaram da doença. Ainda aguardam o resultado do exame 4.467 pessoas e o número de óbitos, infelizmente, não para de subir. Chegamos, então, a 448 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 82 internações, sendo 43 em UTI, e dos casos suspeitos, são 14 pessoas internadas e até o momento 3 estão na UTI. Sobre a vacinação, 54.191 doses já foram aplicadas. Dessas, 33.307 pessoas já tomaram a primeira dose, ou seja, 14,15% da população. E 20.884 pessoas tomaram a segunda dose, representando então 8,87% da população. Lembrando que esses dados são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a campanha de vacinação e você pode acompanhar tudo, claro, nas redes sociais da Prefeitura e também aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje nós estamos recebendo de forma online, ou seja, a gente vai conversar via internet, o economista e professor William Retamiro. Bom dia, Retamiro, obrigada, viu, por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Leilane, bom dia a todos e todas que nos ouvem, é sempre um prazer estar aqui e sempre à disposição. Retamiro, difícil a gente falar sobre economia no momento que a gente vive um cenário muito complicado aqui no Brasil, visto que foi muito agravado, né? A gente já passava por um sistema complexo econômico e agora com esse agravamento devido à pandemia. Dentro dessas realidades, a gente ouve muito auxílio emergencial, a volta do auxílio emergencial com valor menor, a gente fala também sobre renda básica, renda municipal. Queria que você desse uma orientação para a gente em relação a justamente essa questão da renda básica, da renda municipal. Isso é algo viável, já está sendo estudado por alguns municípios? Como que anda essa situação, Retamiro? Bem, a questão da renda municipal, ela é da renda básica, né? Ela é fundamental nesse momento de pandemia. Primeiro, vamos pegar a questão histórica e recente, né? Que foi o auxílio emergencial, e ele foi fundamental para que muitas famílias não ingressassem em um nível de miséria completa, né? Foram mais de 50 milhões de beneficiários, e também ele teve o seu aspecto, né, de ponto de fortalecimento do PIB. Caso contrário, o PIB poderia ter sido ainda pior, né? A renda básica municipal, ela tem sido utilizada e está sendo empregada já em 14 estados, né? Chega aproximadamente a quase R$ 1 bilhão no total e beneficia quase 2 milhões de pessoas no país, né? Cada município, dentro das suas condições, das suas características, implementam a renda municipal. E a renda básica é tão fundamental que o STF determinou que, a partir de 2022, o governo federal implemente um programa de renda básica, né? A renda básica é fundamental porque é a questão de cadeia produtiva da economia. Se não tem renda, né, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem produção. Se não tem produção, a consequência é desemprego, o que leva mais pessoas para ficarem sem renda. Então, é um ciclo, né, digamos assim, econômico, no qual ele dá todo esse processo. Então, há sim condições de se pensar uma renda básica, rediscutir alguns custos. Nós pagamos quase 700 bilhões de reais no ano passado de juros da dívida. Então, tudo isso precisa ser rediscutido, porque há sim viabilidade. O que precisa é adequar conforme a realidade de cada município. Do auxílio emergencial, a gente tem um dado assustador, eu diria. Com essa queda, né, essa diminuição do auxílio emergencial, acho que eu estou nessa câmera aqui, a gente teve, William, uma mudança significativa. Caiu esse valor e cerca de 61 milhões de pessoas entraram, então, na linha da pobreza. Um número que a gente, quando pensa que a gente tirou, né, durante anos, foi caminhado para que a gente tirasse milhões de pessoas da extrema pobreza, da pobreza, e a gente retorna com esses 61 milhões por conta dessa queda no valor do auxílio.
Na prática, 150 a 350 reais, agora me fugiu o valor certo dessa variação do auxílio. Na prática, William, o que dá para as famílias comprarem uma cesta básica? Como é que paga a conta de água? Como é que paga a conta de luz? Para ser sincero, nem a cesta básica completa dá para comprar, né? A cesta básica, de acordo com os estudos GESE, indica que está em torno de R$ 600 para a cesta básica. Um auxílio emergencial no valor de 150, que varia de 150 a 250 ou 375, se não me engano, né? O valor mínimo de 150, que é o que a grande maioria vai receber, ele corresponde aí aproximadamente um pouco mais, 20% de uma cesta básica. Só para a gente poder ter uma ideia, o arroz ele teve uma valorização de quase 70% nos últimos 12 meses. Então, a gente vê o impacto que tem, né, essa elevação decorrente de uma situação do câmbio, do dólar, que está valendo mais a pena exportar, e com isso pressiona o preço do produto aqui e é um produto fundamental para a cesta básica. Por isso, muitas vezes, a questão de distribuir a cesta básica, ela é fundamental, atende o emergencial, mas se pensar outras formas de estratégia, porque muitas vezes há produtos numa cesta básica convencional que a família não consome, até mesmo por uma situação de orientação médica, eventualmente, como óleo e tudo mais. Por isso, a renda básica direcionaria o melhor consumo e o atendimento das famílias, né? Então, é uma situação muito aquém, porque só para a gente ter ideia, R$ 1.045 é o valor atual do salário mínimo, né, federal. E o valor de R$ 150 não corresponde a pouco mais de 10%, né? Então, com uma cesta básica que custa pelo menos metade do valor, pouco mais da metade do valor do salário mínimo, esse impacto realmente, esse auxílio é muito aquém do que realmente é necessário. A gente falando, né, 10% do salário mínimo, que já não é grande coisa, né, Retamiro? Peço licença a você, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre economia. Bom, gente, Jacareí, assim como todo o estado, passaram então para a fase de transição do Plano São Paulo de flexibilização da economia. Esse novo funcionamento, nessas novas regras, permitem então o funcionamento presencial de algumas atividades. Você confere agora como foram os primeiros dias aqui na nossa cidade. No último dia 16 de abril, o governo decretou fase de transição do Plano São Paulo para todo o estado, incluindo a cidade de Jacareí. A atualização passou a ser válida desde o dia 18 desse mês. Segundo o Centro de Contingência do Coronavírus, a mudança para essa fase é justificada pela diminuição da média diária de internações pela doença da Covid-19 no estado de São Paulo. Com mais flexibilidade do que a fase vermelha, porém mais restritiva do que a laranja, esta fase de transição permite atividades presenciais em lojas, shoppings, atividades religiosas e abertura de restaurantes. Todo esse funcionamento permitido somente com as devidas restrições. Os comércios devem funcionar com atendimento presencial entre as 11 horas às 19 horas. Já as atividades religiosas presenciais só serão permitidas com ocupação máxima de 25% da capacidade dos estabelecimentos. A partir do dia 24, restaurantes, bares, lanchonetes, salões de beleza e atividades culturais poderão funcionar também nos horários das 11 horas da manhã às 7 horas da noite, todos com ocupação máxima de 25%. A restrição do toque de recolher continua das 8 horas da noite às 5 horas da manhã. A primeira semana, com o retorno dessas atividades no centro da cidade, causou insegurança em alguns munícipes. Eu, para te falar a verdade, não me sinto protegido, porque muitas pessoas não respeitam. A gente olha no próprio comércio, a gente com máscara no queixo, a gente sem máscara, então a gente não se sente protegido em hipótese alguma, entendeu? Para Maria, a reabertura do comércio foi fundamental para sua geração de renda. Muita gente está passando fome. Um auxílio de R$250, de 150 não resolve nada, porque só um botijão de gás já é R$100, um pacote de arroz 20 e pouco, então pra gente não dá. A gente prefere trabalhar do que depender desse auxílio. Seguro a gente não se sente, né? Mas se todo mundo se cuidar do jeito, da maneira correta, tudo dá certo. A fase de transição tem previsão até o dia 30 de abril, com a nova atualização do Plano São Paulo. Cidade cheia de gente aí, né? Voltando então para a nossa conversa com o economista e também professor William Retamiro. Retamiro, a gente acabou de ouvir na reportagem, né, uma senhora falando que prefere ir para as ruas para poder trabalhar porque o auxílio emergencial de fato não
na prática não suporta. Vamos falar um pouquinho sobre formas alternativas, né, de trabalho, já que a gente está falando de se reinventar o tempo todo. Vamos entrar na questão então da economia solidária. Queria que você falasse um pouquinho do que é essa questão, esse conceito e quais são essas formas de trabalho. Muito bem, a economia solidária é um conceito no qual ele trabalha o indivíduo como foco da atividade econômica, né? E também um conceito de distribuição, digamos assim, de renda a partir da atividade do trabalho. Pode ser feito em formas de cooperativas, associativismo, coisas do tipo, mas que integre principalmente as pessoas em um determinado segmento econômico de atividade, para que essas trabalhem conjuntamente e que se pense principalmente o território no qual ele está como uma fonte de riqueza, tendo por base como riqueza o conhecimento, as habilidades das pessoas, eletricistas, mecânicos, pintores, manicures, pedicures, cabeleireiros, barbeiros e tudo mais, e também os recursos existentes no território, né, os recursos naturais que podem ser sustentavelmente explorados. Então, pensar essas formas de articular, como se coloca algumas discussões, por exemplo, se tem os aplicativos, né, de entregas, de transporte e tudo mais, sair desses aplicativos e organizar, né, um aplicativo local, digamos assim, municipal, por exemplo, para se desenvolver essas ações. Então, começar a pensar as estratégias, o que se tem de comum entre as pessoas, nas suas habilidades profissionais, o que elas têm de comum dos problemas sociais, econômicos existentes, e pensar soluções coletivas, a fim de que todos possam ter a garantia de geração de trabalho e renda. O desafio disso tudo é justamente levar as pessoas com menos instrução escolar toda essa nova realidade. Por isso, William, o poder público tem papel fundamental nesse processo todo de criar políticas públicas, de fomentar tudo isso e oferecer, abrir esses horizontes para essas pessoas que muitas vezes não entendem esse processo todo da economia, para que elas consigam se enxergar, consigam enxergar o próprio trabalho. É responsabilidade também da iniciativa pública? No meu entendimento, sim. O poder público ele tem a condição de atender às diversas camadas sociais, as pessoas que estão em vulnerabilidade, para poder sensibilizá-las, né? Obviamente, é uma questão que depende muito do empoderamento, né, das pessoas, as pessoas se identificarem e desenvolver isso depois de forma autônoma. Mas a utilização da inteligência da gestão pública para articular, organizar e promover, ela é fundamental. E isso acontece em diversos países no mundo, né, no qual o poder público, nas suas diferentes esferas, federal, estadual, municipal, são participantes do processo da dinamização econômica e, com isso, depois se desenvolver de forma autônoma. Então, as políticas públicas, articulações, utilização dos instrumentos e dos profissionais já existentes no quadro de funcionários e a qualificação destes para que eles estejam cientes e preparados para essa sensibilização é de fundamental importância. A gente pensa até que pode ser utopia, mas já funciona em outros países, pode funcionar aqui. Com certeza, o Brasil tem um histórico recente, né? Nos anos 90, que foi a crise muito mais aguda, digamos assim, econômica, né? Não tanto quanto a da pandemia, claro, mas o surgimento das chamadas empresas recuperadas, que estavam falidas, mas que dentro de uma organização conseguiram se transformar em cooperativas e hoje são líderes de mercado. Daqui a pouco, então, a gente volta para falar um pouquinho sobre cooperativismo. Até já, William. O aumento do acesso à internet no Brasil vem crescendo, sobretudo em tempos pandêmicos que obrigaram todos nós a nos digitalizarmos de maneira involuntária. As informações que foram computadas pela plataforma Telecom Melhor Plano apontam que, em 5 anos, o número de mulheres conectadas diariamente aumentou 11%, representando então 91% do total hoje, enquanto a porcentagem masculina cresceu em 7%. Aumento expressivo é apontado como reflexo então de um fenômeno mundial. Então as mulheres aí mais conectadas, com mais acesso a essa questão da tecnologia aqui no Brasil. Bom, a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua e quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia. Quais são as informações? Qual o público-alvo hoje será atendido pela campanha de imunização? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Como você comentou, a Prefeitura aqui de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, aplicará hoje, terça-feira, dia 27, a segunda dose nos profissionais da saúde.
Essa aplicação acontecerá no ambulatório de infectologia da Secretaria de Saúde, que fica no Jardim Paraíba. Todos os outros pontos de vacinação externos estarão fechados. A Prefeitura, por enquanto, aguarda a chegada de novas doses, um novo lote de vacina, para dar continuidade à campanha de vacinação, tanto da primeira dose quanto da segunda dose, seguindo, claro, o plano de imunização estadual. Lembrando, Leilane, a importância dos munícipes que serão vacinados de seguir o calendário oficial da Prefeitura, que divide a chegada das datas e dos anos para que não ocorra aglomeração, tanto da primeira dose quanto da segunda dose. Então, é só acompanhar os boletins oficiais da Prefeitura, que são atualizados diariamente no site jacareí.sp.gov.br ou acompanhar os canais de comunicação Instagram e Facebook. É só pesquisar Prefeitura de Jacareí. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. Só ressaltando a importância de checar, de dar uma olhadinha nesse calendário que é divulgado pela Prefeitura, justamente para não perder viagem e poder tomar a sua dose ali, do seu imunizante nas datas e nos prazos corretos. Então acompanhe tudo no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. No último episódio da série Mudanças de Profissão na Pandemia, você vai conhecer o Geraldo e a Patrícia, que trabalhavam diretamente com o público e precisaram se reinventar. A Patrícia e o Geraldo são casados há mais de 20 anos. Ele é músico, ela DJ. Ambos trabalham diretamente com o público, eventos, festas, apresentações ao vivo. Mas desde março, a realidade mudou. O estranho é que em janeiro, quando comecei a ver essas notícias, eu já comentava com a Patrícia, de melhor não tomar cuidado que eu acho que o bicho vai pegar. Mas eu não imaginava a que ponto ia chegar, Ninguém imaginava, Foi difícil, porque a gente trabalha com festa, evento, casamento, 15 anos, e a gente precisa de gente, aglomeração, E aí, quando parou tudo no dia 14 de março, aí a gente em casa, sem fazer nada, a cabeça começa, Aí o corpo começa a reagir também, começa a ficar doente ali, fica pensando outra coisa aqui. Para ocupar o tempo e a mente, a Patrícia resgatou uma habilidade que adquiriu na infância. Quando criança, a mãe a ensinou a tricotar. E logo no começo da quarentena, começou a produzir sapatinhos e casaquinhos para bebê, a fim de doar as peças a um projeto social. E ajudando, ela começou a ser ajudada. Vou fazer para minha cunhada, que ela tem um projeto, do Batuíra, das mãezinhas gestantes. Eu falei, vou fazer o sapatinho, que é uma coisa rápida, não vai muita lã também financeiramente, E vou doar. Aí postei na internet e aí de lá para cá, daí, você faz isso, você faz aquilo. E, graças a Deus, estou tendo alguns pedidos e está ajudando financeiramente também, até a gente poder voltar com os eventos. Já o Geraldo está se redescobrindo no universo do audiovisual. Ele, que se considera tímido para fazer lives, tem encontrado na produção de vídeos uma forma de se aproximar do público. Eu sou muito chegado a fazer live porque eu sou tímido demais, eu prefiro o tete-a-tete mesmo. Então eu parti para os vídeos, que eu já estava fazendo desde 2015, 2016. Então a gente sente o calor humano, sabe, o comentário, sabe, o prazer de estar cantando, tocando para alguém. Em um estúdio que tem dentro de casa, ele está produzindo DVDs com videoclipes, que contam com a participação de cantores da região. E aos poucos vai descobrindo novas técnicas e novas possibilidades. Se eu for seguir para esse lado, eu vou ter que me aprofundar muito mais. É muito mais complicado do que se parece, mas também não é impossível, não é mesmo? Mas é um mundo fantástico, o audiovisual, É um mundo fantástico, com muitas probabilidades, não é mesmo? E a distância do mundo de fora deu ao casal tempo para aproveitar o mundo de dentro, a casa
e a família. Nesse momento que eu fico sentadinha, tricotando, eu fico pensando, o momento que eu poderia estar aqui com meu filho, que às vezes eles estão do meu lado, final de semana a gente está fora. Até meus cachorros vão sentir falta, quando eu tiver de sair, eles vão olhar tristinho lá para mim, porque eles ficam sempre também juntinho comigo também quando eu estou tricotando. O setor artístico, de fato, foi um dos grandes afetados, talvez um dos maiores impactados aí por esse momento, né, grave na questão da economia. E falando sobre economia, a gente volta a conversar aqui com o William Retamiro, economista e também professor. Retamiro, vamos falar um pouquinho sobre as cooperativas, né? Como que funciona na prática, né, essa ideia do cooperativismo, né, quando a gente fala de economia? Bem, o cooperativismo, na sua prática, né, ele tem que ter, pelo menos, salvo engano, da última alteração da última lei, pelo menos 21 pessoas para poder compor, né? E o cooperativismo ele é diferente da situação da empresa convencional, porque todos, digamos assim, são sócios da empresa, né? E tem cooperativas com 300, 400 pessoas, né? Onde tudo é decidido em assembleia. Obviamente, há os departamentos que já fazem algumas, digamos assim, tem uma autonomia para a tomada de decisões convencionais, de acordo com o que indica, né? Mas algumas decisões mais estruturais sobre redirecionamento de investimentos e coisas do tipo, as cooperativas elas têm essa autonomia. E elas trabalham principalmente em uma situação na qual o que no mercado convencional, já tive a oportunidade de trabalhar com algumas cooperativas, a gente identifica que aquele salário numa empresa convencional, né, que é aproximadamente um salário mínimo, vamos colocar assim, em uma cooperativa, ele tende a ser maior. E aquele salário maior, digamos assim, como se fosse ser presidente da empresa, em uma cooperativa, o presidente da cooperativa ele tem uma renda menor, porque o objetivo é a distribuição mais equitativa da renda. Obviamente, há as diferenças salariais dentro da mesma cooperativa, mas não tem estas disparidades tão grandes, porque o objetivo também é discutir a distribuição de lucro de forma adequada. E as cooperativas, elas trabalham principalmente, como já tenho comentado, com foco na pessoa, né? Fazer com que o trabalho seja um meio de desenvolvimento e não somente de sobrevivência, né? Porque normalmente as pessoas se colocam no mercado, é uma situação na qual vive mais pela sobrevivência do que desenvolver e crescer, porque o trabalho é muito mais além do que o salário, né? Obviamente é muito importante e se discutir tudo isso. Então o cooperativismo, ele emprega várias áreas, diferentes setores da economia e promove, sobretudo, a valorização da pessoa dentro do contexto econômico. Contramão da nossa realidade desse mundo capitalista, onde as grandes riquezas, a maior parte das riquezas do mundo estão concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas e o restante todo à mercê. A gente também, quando fala nessa questão de salários igualitários, a gente está ainda muito distante, né, dessa realidade. Precisa-se mudar uma chavinha, talvez, dentro da mente capitalista, que todos nós temos um pouco nisso, né? De pensar nessa questão da igualdade, dessa questão de oferecer oportunidades. Talvez também precise passar por um processo educativo para as pessoas entenderem os benefícios de fato, né? Que todo mundo ganhando, a gente tem uma economia mais desenvolvida, a gente tem um olhar mais igualitário como seres humanos. É preciso também um processo educativo, Retamiro? Com certeza. Só para a gente poder ter uma ideia, de 2019 para 2020, né, agora para 2021, decorrente da pandemia, aumentou em quase 40% o número de bilionários no mundo, enquanto aumentou a pobreza do outro lado, ou seja, uma elevada concentração de renda. Isso indica que o sistema financeiro internacional ele está afadado, porque de um lado também nós temos uma elite econômica que adquire bitcoins e nós temos de outro lado um grupo altamente colocado aquém dos direitos que trabalham ali nas comunidades, com bancos comunitários e tudo mais, o que indica que o sistema financeiro internacional, o modelo atual, ele não está mais atendendo nem um lado nem o outro, né? Então, há sim a necessidade de uma revisão e tudo isso perpassa pelo processo da educação. A economia solidária ela é caracterizada como uma reforma e não como revolução, né? Porque ela muda a forma de atuação dentro do empreendimento econômico solidário, mas ele está no mercado, o empreendimento está no mercado como qualquer outro, né, disputando o seu espaço.
Mas a partir do momento no qual se tem uma rede, uma comunidade, uma rede de economia, na qual pense o processo econômico de forma diferente, isso vai da sensibilização, da educação e da renovação de pensamento, no qual, se há uma distribuição de geração de trabalho e renda de forma mais equitativa, nós temos com certeza um benefício social muito melhor. A concentração leva ao problema, enquanto que uma distribuição, o acesso à riqueza e a geração de renda para um maior número de pessoas, com certeza tem um poder muito mais impactante no ponto de vista social. Perfeito. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco voltamos aqui para o nosso papo. Peço licença ao Retamiro. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre economia. Até já.